Louvado seja o nosso bom Deus por mais uma linda manhã de domingo. Quero cumprimentar todos os irmãos da Igreja Batista da Esplanada, todos os nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo através das redes sociais. Que Deus possa abençoá-lo ricamente, que esses momentos que vamos compartilhar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical possam ser momentos de alegria, de aprendizado, de renovo, de louvor. E nesse início de celebração, eu gostaria de orar por você. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa bela manhã de domingo. Muito obrigado pelo dom da vida, pelo presente maravilhoso que o Senhor nos dá de poder viver. Obrigado, Senhor, pela saúde, pelo discernimento, pela Tua graça. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e nós nos curvamos diante da Tua grandeza, reconhecendo que o Senhor é Rei, é soberano, é Criador dos céus e da terra. Eu quero pedir uma bênção, meu Deus, por cada amigo, por cada irmão, por cada pessoa que está nos assistindo nesta manhã. Derrama, ó Deus, o Teu bálsamo sobre cada coração. E se tem alguém nesta manhã nos assistindo que esteja passando por algum momento de depressão, algum momento de dor, de fraqueza espiritual, de desânimo, ó Deus, visita estes corações. Enche esses corações de renovo, de paz, de esperança, de alegria, da graça do Senhor. Abençoe, ó Deus, esse tempo tão difícil que estamos vivendo, de insegurança, de medo, de isolamento. Abençoe aqueles familiares que estão passando a dor do luto, aqueles que estão com seus entes queridos hospitalizados. Em nome de Jesus, renova a esperança, visita com os Teus anjos todos estes enfermos, abrevia esse tempo de pandemia, meu Pai, no mundo, e dê sabedoria aos cientistas para que logo, logo nós tenhamos uma vacina segura que possa trazer a cura para este mal, para essa praga que atingiu o mundo inteiro, todas as raças, todos os credos, todas as pessoas. Nós clamamos porque a nossa confiança está no Senhor. Abençoe os médicos, abençoe os enfermeiros, abençoe os empresários, abençoa, meu Deus, os políticos. Derrama a Tua bênção sobre eles, para que eles tenham sabedoria, para, de fato, cuidar do povo com responsabilidade. Abençoe a nossa nação, presidente da República, todos os deputados, senadores, prefeitos, vereadores, que haja responsabilidade, que haja consciência, que haja, ó Deus, o desejo de ver essa nação próspera. Abençoe as igrejas, abençoe todas as pessoas, ó Deus, para que logo, logo nós possamos viver em paz, dentro da normalidade, voltar, ó Deus, completamente a trabalhar com liberdade, a agir com liberdade, a viver uma vida dentro da normalidade. Nós clamamos porque a nossa esperança está no Senhor e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir uma mensagem musical com o grupo de louvor da Igreja Batista da Esplanada. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Enche-nos, Pai, da Tua presença. Queremos ser cheios, cheios da presença do Espírito de Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor a que se compara a esperança viva.
Declare. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. E esse é o nosso Deus, que quando a presença dele inunda o nosso ser, nós somos capazes de cantar e de adorar em meio às lutas. Eu verdadeiramente, eu posso declarar nesta noite que eu provei e vi esse doce amor do Senhor, aonde a presença dele é capaz de trazer paz e esperança aos nossos corações. E eu convido a você, nesta noite, a celebrar a este Deus. Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Porque a palavra dele diz que nada, nada pode calar a voz de um adorador. Amém? Vamos continuar adorando ao nosso Deus, porque Ele está aqui. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão
estudar hoje mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem o tema Família, Agência de Acolhimento. E o texto base se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos de 1 a 10. E eu vou fazer a leitura deste texto agora. E diz assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são alvos, se retiveram a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Esse texto que o apóstolo Paulo está escrevendo fala sobre a essência do Evangelho, o maior milagre do cristianismo, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando da cruz de Cristo, ele está falando do maior símbolo do cristianismo. Ele diz: eu nada prego para vocês a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. Cruz de Cristo é o símbolo da vitória. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele é Redentor. Ele é Criador dos céus e da terra. Ele é Rei. Ele é soberano. E quem toma a decisão de amar e servir a Jesus, toma a maior decisão da sua vida. Não existe nada melhor deste mundo do que aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é discernimento, Ele traz paz, Ele traz consolo, Ele enche o seu coração de renovo e de esperança. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Esta é a mensagem de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele está escrevendo sobre exatamente o ponto principal do Evangelho aqui na terra, a vinda de Jesus Cristo. O texto diz que Jesus veio, desceu dos céus, Ele se esvaziou, Ele viveu entre nós, e Ele morreu aqui, Ele foi ressuscitado, mas ao final o texto diz que Ele venceu, e Ele foi assunto aos céus. Paulo estava escrevendo aos Coríntios, mostrando a verdade do Evangelho. E Paulo estava preocupado porque a igreja em Corinto estava vivendo momentos difíceis. Os irmãos de Corinto estavam dando testemunho, mau testemunho na cidade, porque eles não estavam vivendo o Evangelho na sua essência. Os seus relacionamentos estavam truncados e o testemunho estava um testemunho ruim. A igreja estava substituindo uma teologia cristã, uma teologia bíblica, uma teologia de Cristo, pela filosofia humanista. Eles estavam cometendo uma falta grave. Eles estavam
abandonando os princípios da fé cristã. E quando isso acontece, a gente começa a viver uma vida numa areia movediça. Porque a Bíblia diz que o diabo anda bramando como um leão, querendo nos tragar. Quando você se enfraquece na fé, você começa a adoecer espiritualmente. E você começa a viver uma vida de tristeza, de desalento. Você começa a viver uma vida de depressão, de angústia, e a vida perde o seu significado. E é importante saber que com Jesus Cristo, os nossos relacionamentos têm outro sentido. A nossa vida passa a ter um outro sentido. E você precisa aprender a viver com a plenitude do Evangelho no seu coração, porque você vai aprender a viver com relacionamentos saudáveis. Eu e você fomos criados para viver com relacionamentos saudáveis. Somos um ser relacional. E eu e você fomos criados para desenvolver exatamente esses relacionamentos. Relacionamentos com o nosso Criador, relacionamento com o próximo, relacionamento com a gente mesmo, passando a nos conhecer melhor, a nos amar e a viver uma vida de tal maneira que com o nosso coração cheio de amor, a gente possa trazer paz e amor para as pessoas que convivem conosco. É preciso então viver bem nos relacionamentos da igreja, nos relacionamentos no trabalho, nos relacionamentos na família, na nossa sociedade, na comunidade em que estamos inseridos. Entende-se que todos esses relacionamentos foram prejudicados pela entrada do pecado no mundo. O pecado promoveu a queda do homem e assim afetou o seu estado físico, as suas emoções, as suas impressões, a sua afetividade. Como ponto de partida para o desenvolvimento de relacionamentos interpessoais, saudáveis, acolhedores, define-se com que o relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo, é o primeiro relacionamento a ser restaurado. Quando você restaura o seu relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, você começa a construir a sua casa firmada num alicerce sólido. Se você ainda não tomou essa decisão de viver uma vida debaixo da proteção de Deus, hoje é um dia aceitável. Você precisa tomar essa decisão. Se você está triste, se você está abatido, se você está isolado, amedrontado nesse tempo de pandemia, olhe para o céu. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para o construtor do universo. Decida servir, amar e viver com Jesus. O ser humano é um ser relacional. E essa relação precisa ser uma relação saudável com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. Qual desses relacionamentos você necessita investir mais tempo? Qual desses relacionamentos você precisa investir mais dedicação? Em que ponto você está falhando nos seus relacionamentos? Qual tem sido a sua fraqueza nesses relacionamentos no dia a dia que você vive? Hoje é um dia de reflexão. É um dia que você precisa, de fato, pensar sobre isso. Colocar Deus para agir na sua vida. E fazer com que os seus relacionamentos sejam saudáveis a partir do seu relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Primeiro destaque do autor da nossa lição tem o título Crescendo nos Relacionamentos. E aqui é um destaque: as grandes decisões da vida não são feitas só com base no conhecimento, mas também com base no afeto, nas emoções. E é preciso que você tenha sabedoria divina para que você tome decisões corretas. A conduta visível, refletida na formação das prioridades, das escolhas, dos valores, dos seus interesses, são muito influenciadas pelos relacionamentos. É por isso que a Bíblia ensina que os relacionamentos devem ser redefinidos. E Paulo, escrevendo esta carta, primeira carta aos Coríntios,
no capítulo 15, versículo 33, ele diz assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Vou repetir: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Quais têm sido as suas companhias? Com quem você tem prazer de conviver? Com quem você está gastando o seu tempo? Quais são os amigos que fazem parte da sua vida? Quais são as suas escolhas? Quais são as suas prioridades? O que você tem decidido para a sua vida? Qual o foco que você tem para que a sua vida seja uma vida abençoada? Reflita sobre isso. Pense em que área você está gastando o seu tempo. Você tem o seu tempo de trabalho, você tem o seu tempo na escola, e você tem o seu tempo das amizades, e você tem o seu tempo pessoal. O que você tem feito nestas oportunidades que Deus tem dado para você? Escolha amizades que possam fazer com que você cresça, amizades que tragam para você crescimento espiritual, crescimento emocional, que traga para você esperança. Escolha amar a sua família. Escolha amigos que possam trazer para você graça para a sua vida, e você também possa trazer graça para eles. Caráter, a arte de saber se relacionar em respeito e amor, é fundamental para o nosso crescimento. A arte de saber se relacionar com respeito, com amor, com dignidade, vai enriquecer os nossos relacionamentos, vai abençoar a nossa família, vai abençoar aqueles que convivem conosco. E isso é importante na nossa vida. Todas as mudanças na vida cristã, inclusive sobre o próximo, ocorrem através da mudança de mentalidade. Você precisa focar a sua mente nas coisas espirituais, nas coisas que são do alto, porque isso vai de fato dar significado para a sua vida. É libertador saber que é possível crescer. É libertador saber que é possível crescer nos relacionamentos interpessoais através da mudança de mentalidade. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, meus irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apóstolo Paulo está nos exortando para que, pelas as misericórdias de Deus, possamos oferecer sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de comprovar, de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não há nada melhor neste mundo do que experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A bênção de Deus é que nos enriquece. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto com faculdade, com pós-graduação, com doutorado, com bens, com casa, com patrimônio, e nos esquecemos de que a boa, a perfeita e a vontade de Deus é que nos traz a verdadeira felicidade. Deus nos dá uma nova mente, Deus enche o nosso coração de alegria verdadeira, de paz verdadeira. A presença de Deus equilibra o nosso emocional, a nossa saúde física, o nosso psique. A presença de Deus, Ele nos dá estabilidade emocional, e isso é muito importante. É desses relacionamentos que virão
mudanças intensas na construção de uma ética relacional com base no eterno amor de Jesus Cristo por nós. O cristão deve ser acolhedor, o cristão deve ser amoroso, ele deve ser compreensivo, ele deve ter palavras sábias, palavras que possam instruir, que possam edificar, que possam encher o coração daqueles que convivem com eles de esperança. Em família, temos necessidade de realizar acolhimento diariamente. Precisamos desenvolver esse dom maravilhoso que Deus nos dá. E em qual desses acolhimentos você precisa melhorar? No respeito, no conhecimento, amabilidade, carinho, apreço com as pessoas. Pense nisso e tome essa decisão de ser um cristão amoroso, acolhedor, carinhoso. Um outro destaque é dar honra aos idosos. Na família cristã, entende que os mais idosos têm um alto grau de conhecimento, de desenvolvimento, de experiência. O idoso, na verdade, é um instrumento de Deus para abençoar os mais novos que estão chegando. E eles podem abençoar muito com experiências, com compartilhar daquilo que viveram. E quando os mais jovens estão prontos para obedecer, eles certamente vão crescer. E aqui vai um desafio para os adolescentes, para os jovens. Ame os seus pais, ame os seus queridos idosos, ame aqueles que já estão com os cabelos brancos, para que você possa ter luz no seu caminho, através dessas experiências abençoadoras. Em Levítico 19:32 diz assim: diante das cãs te levantarás. Cãs aqui no texto é aqueles de cabelos brancos, e honrarás a face do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. E diz assim, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1: não repreendas asperamente a um velho, mas admoesta-o como a um pai, e aos moços como a irmãos. Pela experiência de vida, os mais novos vão aprender lições extraordinárias com os idosos. Salmo 71, versículo 18 diz assim: agora, quando estou velho de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Herança preciosa são os conselhos espirituais de um ancião. Um ancião deixa um legado para as próximas gerações, através dos seus conselhos, através da sua experiência de vida, e é importante ouvir os anciãos. E lá em Tito 2, de 2 a 5, diz assim: exorta os velhos para que sejam temperantes, sérios, sóbrios, sãos na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amar os seus maridos e filhos, a serem moderadas, operosas, donas de casas, bondosas, submissas aos seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Porém, o que se observa é uma distância muito grande entre estas gerações. Os mais novos estão vivendo numa dimensão muito diferente. Estão querendo viver totalmente isolados. E como consequência dessa distância, há uma exigência muito maior dos mais experientes. E eles se frustram, via de regra, por não conseguirem exercer influência sobre os mais novos. Os mais novos hoje estão abandonando seus pais, abandonando o conselho dos seus pais, dos seus avós, estão querendo viver uma vida independente e pagam muito caro por isso. As consequências são trágicas. Hoje temos uma geração de adolescentes e jovens fracos, fracos em conhecimento, fracos em espiritualidade, fracos em mente,
E é preciso que haja uma mudança de 180 graus, para que os nossos adolescentes, os nossos jovens, possam ter consciência e respeito para com seus pais e para com aqueles mais experientes. E isso pode trazer para eles bênçãos, quando eles olham para os pais, para os mais experientes, e possam obedecer os seus conselhos. É uma tarefa da família cristã buscar encurtar distâncias dessas novas gerações que estão chegando, para que eles possam receber a bênção completa de Deus. Que você possa pensar nisso, filho. Que você possa pensar nisso, adolescente, e obedecer seus pais, e viver uma vida em comunhão com Deus, procurando amá-lo, respeitá-lo, e que você possa buscar encurtar essa distância para a sua felicidade e para o seu conhecimento das experiências que certamente você vai viver. Os relacionamentos foram afetados pelo pecado, porém cabe à família cristã liderar esse processo de restauração, de relacionamentos intrafamiliares, com base no amor, retomando esse processo de senso de pertencimento, de valorização de grupo. Quem foi acolhido por Cristo, acolhe. Quem foi alcançado por Cristo, busca os excluídos. Os lares cristãos devem saber combater o mal do isolamento. O cristianismo é essa prática de proximidade, de acolhimento, de amor, de afetividade. E é importante que eu e você possamos criar meios para que os nossos relacionamentos possam ser pautados, possam ser seguidos de acordo com os ensinos da palavra de Deus. Esse é o desafio. Busque servir e amar a Deus. Viva uma vida debaixo da proteção de Deus, debaixo dos ensinos de Deus, debaixo da sabedoria de Deus, obedecendo aos seus pais. Pais, busquem em Deus também sabedoria e viva uma vida de investimento para que a sua família seja uma família feliz, uma família saudável, uma família que tenha o dom do acolhimento, dom do amor. Deus te abençoe e que você possa servir ao Senhor sempre na sua vida e na sua família. Estamos chegando ao final de mais uma lição da nossa escola bíblica dominical e eu quero convidar você para sintonizar novamente nas nossas redes sociais, hoje às 19 horas, para que você possa ouvir uma mensagem pelo pastor Sebastião Arsênio da Silva, uma mensagem de Deus para o seu coração, também para que você possa louvar a Deus através do grupo de louvores da Igreja Batista da Esplanada. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana, debaixo da graça e da paz de nosso Senhor Jesus Cristo.